dia. Nós vamos recordar algumas passagens do Novo Testamento. Nos lembrando que Jesus nasceu numa cidadezinha ao lado da cidade de Jerusalém. Nasceu em Belém. E Belém, conhecida também como a cidade de Davi, onde viveu o profeta Samuel e onde foi feita a Vulgata Latina. São Jerônimo montou a Bíblia ali na cidadezinha de Belém. Então ele foi o codificador do cristianismo. Ele conseguiu reunir todas as informações que existiam e montar a Vulgata Latina. Jesus, ainda criança, ele viveu até o início da sua missão na cidade de Nazaré. Nazaré é uma cidade, hoje cidade turística, se encontra exatamente no mesmo local, uma pequena cidade, mas na época de Jesus era uma cidade com poucos habitantes, passagem obrigatória das caravanas. Uma cidade situada numa região montanhosa, cercada de abismos, e por ali aquelas caravanas que vinham do norte, principalmente da Síria, ou da região hoje conhecida como Turquia, e que iam para Jerusalém ou para o Egito, passavam pela cidade de Nazaré. Era um ponto de descanso. As caravanas paravam em Nazaré, consertavam suas carroças, cuidavam de seus animais e depois seguiam viagem. Jesus e sua família, seu pai, seus irmãos, até mesmo seus tios e primos, eles eram carpinteiros. Hoje, carpinteiro é quem faz telhado, quem mexe com madeiramento de telhado. Naquela época, a carpintaria, ela fabricava utensílios agrícolas, muito utilizado naquela região, e também cuidavam das carroças, daquelas pessoas que vinham em caravana e passavam pela cidadezinha de Nazaré. E nessa cidadezinha, todos conheciam todos. Jesus conhecia todos os seus habitantes e era conhecido também por todos os habitantes da cidadezinha de Nazaré. E quando ele começa a sua missão, ele vai para a cidade de Cafarnaum, 50 quilômetros a leste de Nazaré. E em Cafarnaum, ele começa a sua missão, realiza os primeiros prodígios, se torna uma pessoa bastante conhecida. Mas ele ainda não tinha voltado a Nazaré. E muitas pessoas se perguntavam: será que Jesus é o Messias? Será que Deus nos enviou? Jesus, ele é o Cristo? E Jesus, ele não dizia nada. Ele nunca tinha afirmado que era o enviado de Deus. Mas depois de algum tempo na cidade de Cafarnaum, ele resolveu visitar a sua família na cidade de Nazaré. Então, no final de semana, Jesus, ele já tinha alguns apóstolos e ele vai para a cidade de Nazaré. E a cidade de Nazaré, ela se prepara para receber aquele rabi que vinha de Cafarnaum, cujos prodígios todos se lembravam. No sábado, Jesus adentra a sinagoga na cidadezinha de Nazaré e senta bem à frente. As atividades na sinagoga se desenvolvem e chega naquela parte em que vai ser feita a palestra. A palestra constituía uma leitura do pergaminho. Então esse pergaminho era o Antigo Testamento. Então eles abriam o pergaminho, separavam o que deveria ser explicado, e quem ia fazer a explicação subia até a tribuna, lia aquele pergaminho e em seguida fazia os comentários. Então Jesus é convidado, ele sobe, pega o pergaminho e ele logo percebe, aquele pergaminho era uma passagem do profeta Isaías.
E Isaías é conhecido como o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias. Muitas vezes Isaías se referia ao enviado de Deus, ao Cristo, e ele trazia todas as características do Messias. E ali Jesus pega aquele pergaminho e logo percebe. Ali estavam as características descritas por Isaías sobre o Messias. E Jesus começa a ler aquele pergaminho. E as características do Messias, as mais frequentes, ou aquelas que mais chamavam a atenção: evangelizar os pobres, cuidar dos quebrantados do coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Jesus vai lendo todas aquelas características. E aquele povo, é claro, povo oprimido, a presença dos romanos se fazia constante por todos os lados, a cobrança de imposto também era uma situação que ninguém gostava, ninguém queria, mesmo porque aquele povo passava por grandes necessidades e tinha que colaborar com os impostos dos romanos. Mas Jesus, quando ele termina essa leitura, ele simplesmente enrola aquele papiro, enrola o pergaminho, se vira para aquele povo e diz: hoje se cumpriu a Escritura aos vossos ouvidos. Ou seja, Jesus, ele se mostra àquele povo como o Messias, como o enviado de Deus. Nós ficamos imaginando: puxa vida, é a primeira vez que Jesus faz isso. Até aquele momento, ele nunca tinha aceitado a ideia de que ele era o Messias. Agora não. Agora ele se coloca na condição de Messias. Mas vocês sabem o que aconteceu quando Jesus fez isso? Aquele povo foi tomado de surpresa e começaram a se perguntar entre si: mas esse aí não é o filho de José? Não é o carpinteiro? Mas ele morava aqui conosco, consertava rodas de carroça. Ele não pode ser o Messias. De maneira nenhuma ele é o enviado de Deus. Como ele vai nos livrar do jugo dos romanos? Um homem tão simples. Aquelas pessoas confundiam um homem bom, um homem evoluído, com um guerreiro como Davi. Eles esperavam que esse enviado de Deus fosse alguém que pudesse juntar aquele povo, formar um exército, expulsar os romanos. Mas essa não era a missão de Jesus. A missão de Jesus era trazer novos ensinamentos, ensinos morais que durassem para sempre. A missão de Jesus era começar a mostrar ao nosso mundo a justiça divina, a existência de um Deus bom. Mas aquelas criaturas expulsaram Jesus de Nazaré. Eles queriam inclusive jogar Jesus no abismo. Com dificuldade, Jesus sai de Nazaré e retorna a Cafarnaum. A sua mãe, seus irmãos, realmente ficaram chocados. Passou o sábado, logo no domingo, eles procuraram os sacerdotes, os dirigentes da sinagoga, e receberam o seguinte conselho: olha, a senhora, como mãe de Jesus, vá procurar Jesus, traga ele de volta para Nazaré e deixa ele preso em casa. Ele não pode sair por aí falando o que falou aqui na sinagoga. Aqui ele conseguiu escapar com vida. Em qualquer outra cidadezinha por aí, ele seria morto. E a mãe, os irmãos de Jesus, é claro, se preocupavam e muito. E decidiram ir buscar Jesus. Decidiram que Jesus deveria ser trazido para a cidade de Nazaré.
E não se passaram muitos dias, Maria, mãe de Jesus, seus irmãos, chegaram à cidade de Cafarnaum. Procuraram por Jesus e souberam. Já era de tardezinha. Jesus estava numa casa e ele estava falando para muitas pessoas que ali se encontravam, ouvindo seus ensinamentos. E a casa estava cheia de gente, não cabia mais ninguém. A mãe, os irmãos chegaram na porta daquela casa, se identificaram ao senhor que ali se encontrava. Olha, nós somos a família de Jesus, mãe e irmãos. Nós queremos falar com Jesus. E esse homem, mas não é possível entrar mais ninguém aqui, não cabe, não tem jeito. Mas eu, com jeitinho, eu vou lá e falo para Jesus que vocês estão aqui. E foi o que aconteceu. Esse homem foi, passando entre a multidão, as pessoas sentadas, as pessoas, e chegou até Jesus. E quando ele chega a Jesus, ele diz, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Jesus sabia, eles vieram buscá-lo. E Jesus então interrompe a sua palestra, seus ensinamentos, olha para aquelas pessoas e faz a seguinte pergunta: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Enquanto aquelas criaturas, tomadas de surpresa, procuravam uma resposta para essa indagação, Jesus complementa: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E é claro, Jesus não voltou para a cidade de Nazaré. Jesus continuou com sua missão, e sua mãe e seus irmãos voltaram para Nazaré sozinhos, e Jesus nos deixou esses ensinamentos extraordinários. E nós ficamos até imaginando, né? Nós falamos assim com grande facilidade, Jesus, nosso irmão, Jesus, o nosso mestre. Mas Jesus, ele deixou uma condição. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E nós ficamos até nos perguntando: o que é que Deus espera de nós? Na realidade, nós somos colocados aqui nesse mundo material, que sabemos é um local de muito sofrimento. Deus nos colocou aqui para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir, possamos crescer. Deus não nos quer infelizes. Deus não quer que nós passemos por sofrimentos, mas nós precisamos aprender. E o aprendizado é muito difícil. Deus quer que nos tornemos espíritos iluminados. Para isso, realmente nós precisamos de um aprendizado muito grande, mais do que um aprendizado, uma prática dos ensinamentos de Jesus. Mas o que nós percebemos, infelizmente, é que muitas pessoas são convidadas por Jesus das mais diferentes maneiras. Vêm até a casa religiosa, ouvem uma palestra, ouvem um ensinamento, retornam às suas casas e depois não mais. Aquele primeiro convite, ele aconteceu. Ele soube que realmente existem ensinamentos que nós podemos conquistar, mas muitas pessoas, elas continuam indiferentes. Aquele ensinamento ou aquela oportunidade não serviu para nada. Mas a promessa de Jesus se cumpriu. Ele teve acesso a esses ensinamentos. Mas se ele não quis seguir esses ensinamentos, o que se pode fazer, né? Ele terá uma nova oportunidade, mas muitas vezes essa oportunidade vai demorar muito tempo. Tá bom, pessoal? Podemos continuar? Tudo bem?
Então vamos falar um pouquinho agora de uma outra passagem que nós encontramos no Evangelho de Marcos. E essa passagem é interessante. Nós vamos trazer só o versículo. E diz assim o versículo: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esta passagem nos lembra a cidade de Jericó, nos lembra Bartimeu, o cego, que foi quem lançou de si a capa e correu em direção a Jesus, e nos lembra também de Zaqueu, Zaqueu o publicano. A cidade de Jericó é uma cidade muito antiga. Os historiadores, a ciência, nos afirma que Jericó tem 10 mil anos. Nós ficamos, puxa, 10 mil anos. Então, quando Jesus passou por Jericó, Jericó já tinha 8 mil anos. Quando Moisés passou por Jericó, ela tinha 6.500 anos. Realmente é isso mesmo. Jericó é uma cidade muito antiga. Na época de Moisés, na época de Jesus, era conhecida como Cidade das Palmeiras. Jericó fica num vale, próximo ao Mar Morto, bem pertinho do Rio Jordão, em um vale, realmente clima extremamente agradável, e há palmeiras para todos os lados. Hoje não tem mais as palmeiras não. Hoje o que tem ali são bananeiras e laranjeiras. Aquilo ali é tudo irrigado pelo Rio Jordão. Mas a cidade de Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo hebreu. Quando Moisés chega com os hebreus, depois de 40 anos passando pelo deserto, rodando para lá e rodando para cá, eles chegam até as margens do Rio Jordão. Moisés sobe no Monte Nebo e ele consegue ver aquele vale verdejante ali na frente. Era a terra que ele tinha prometido àquele povo que saiu do Egito na condição de escravo. A terra que ele dizia iria fornecer leite e mel. Mas essa terra tinha dono. Realmente, o que ele via ali, próximo à cidadezinha de Jericó, não era a realidade daquela região, onde mais para frente existia muita região deserta, mas para ter acesso àquela região chamada de Palestina, o povo hebreu tinha que lutar, tinha que conquistar. E foi o que fizeram. A primeira cidade a ser conquistada foi exatamente Jericó. Não por Moisés, mas por Josué. E diz o Antigo Testamento que a conquista de Jericó foi feita com muito sangue, com muito sofrimento. Josué praticamente destruiu a cidade. Não sobrou pedra sobre pedra. A partir dali, o povo hebreu foi conquistando cidades após cidades, até toda aquela região se transformar em reino de Judá e reino de Israel. Mas um pouquinho antes de Jesus, Herodes o Grande, ele reconstruiu totalmente a cidade de Jericó. Ele resolveu fazer de Jericó uma cidade onde ele vinha nos fins de semana, em suas férias, aproveitar o clima que era extraordinário, e ali Herodes construiu também uma arena. Aliás, os reis daquela época tinham esse costume. Assim como acontecia em Roma, eles faziam a mesma coisa, construíam arenas e traziam lutadores, traziam animais, proporcionavam uma diversão aos habitantes da cidade. E Herodes vinha constantemente naquela região onde ele passava os dias assistindo a corridas de pica, gladiadores, mas aquele povo, eles não gostavam de urubu. Eles achavam que o urubu era uma ave de mau agouro. Se o urubu se aproximasse de alguém, ou se o urubu pousasse sobre a casa de alguém, nossa, isso era uma coisa terrível. Eles achavam
que isso ia acontecer uma desgraça muito grande. E era um fim de semana, corrida de bigas ali na arena, Herodes sentado na tribuna, junto com seus familiares, mas o restante da arena, ela não tinha cobertura, só tinha aquele pedacinho onde estava Herodes. E de repente alguns urubus começam a voar sobre aquela arena. E cada vez que o urubu se aproximava, aquele povo fazia de tudo para o urubu ir embora, não deixava o urubu pousar, e o urubu ia embora. Até que os urubus viram que tinha um lugarzinho onde eles podiam pousar. Era em cima da tribuna onde se encontrava Herodes. E os urubus vieram, ninguém podia assustar os urubus, e eles sentaram sobre a tribuna. E aquele povo ficou imaginando, vai acontecer uma desgraça muito grande. E aconteceu. Na noite daquele dia, Herodes passou mal. Passou muito mal. E iniciou um sofrimento muito grande. Não demorou muito, Herodes morreu. Herodes morreu na cidade de Jericó. Dizem que ele foi enterrado lá em Jericó também. Algumas pessoas dizem que foi levado para Jerusalém. Mas o que nos interessa é que Herodes, ele reconstruiu a cidade de Jericó. E Jesus, quando vinha de Cafarnaum, ele passava ao lado de Jericó. É interessante que o caminho de Cafarnaum, ele vinha do lado do Rio Jordão. Mas esse caminho ele vinha, enquanto estava na Galileia, na margem direita. Quando ia passar por terras da Samaria, ele tinha que pular para a margem esquerda, para não passar pela Samaria. E lá embaixo, quando as terras já eram da Judéia, ele voltava para a margem direita. E quando chegava próximo à cidade de Jericó, ele virava à direita e subia para Jerusalém. De Jericó a Jerusalém, aproximadamente 30 quilômetros. Caminho muito ruim, cheio de abismos para todos os lados. Tantos abismos que Jesus contou a parábola do samaritano, dizendo que o caminho que ele percorria era de Jerusalém para Jericó. Tinha abismo para todos os lados. E Jesus, aquele dia, ele iria passar por Jericó. E ali em Jericó tinha um cego, chamado Bartimeu. E o Bartimeu, ele ficou sabendo, olha, Jesus vai passar por aqui. E todos sabiam que Jesus, por onde passava, realizava muitos milagres. E Bartimeu logo imaginou, puxa vida, é a minha oportunidade de conversar com Jesus. De manhãzinha ele já se colocou ali ao lado da muralha, falou, Jesus vai passar por aqui e eu vou esperar Jesus. Demorou um pouquinho para Jesus passar por ali. Mas quando Jesus foi se aproximando, caminhando junto a alguns apóstolos, a alguns discípulos, Bartimeu logo imaginou, é Jesus que está passando. E começou a fazer um barulho terrível. Não teve jeito, os apóstolos até tentaram conversar com Bartimeu, eles se preocupavam com a segurança de Jesus, mas Bartimeu não teve jeito não, ele gritava, esperneava, e eu quero falar com Jesus, não teve jeito. Levaram Bartimeu para falar com Jesus. E Bartimeu, quando chega a Jesus olha para Bartimeu e pergunta, o que queres que eu faça? O que é que você quer? Esse barulho todo. Bartimeu foi bem simplesinho. Eu quero que você me devolva a visão. Eu quero enxergar. Eu quero voltar a trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, mas enquanto eu sou cego, eu não posso fazer nada. E Jesus, ele devolveu a visão a Bartimeu, ele curou Bartimeu. Depois de algum tempo, Bartimeu, ele se tornou um discípulo de Jesus. Mas ali na cidadezinha de Jericó, morou também um personagem que todos nós lembramos, Zaqueu. Zaqueu morava na cidade de Jericó. E Zaqueu era publicano. O publicano era a pessoa que fazia o recolhimento de imposto para o romano. O romano
em todos os lugares por onde ele passava, os lugares que ele tinha conquistado, ele recolhia imposto. Ele mantinha suas legiões enormes, centenas de soldados, e pagava regiamente a todos esses soldados, mas para isso ele tinha que cobrar imposto do povo e ainda remeter para Roma uma quantidade muito grande de alimentos, de trigo e de outros alimentos. Então, a figura do publicano, aquele que cobrava imposto, ele era odiado pelo povo, mas muito odiado mesmo. Era considerado o grande inimigo. Os romanos, eles quase não viam os romanos, mas o publicano estava ali todos os dias e todos os meses fazendo a cobrança, e muitas vezes cobrando mais do que o exigido pelos romanos, de tal maneira que o publicano, a maioria deles se tornaram pessoas poderosas, pessoas riquíssimas. Zaqueu era o homem mais rico de Jericó, mas era também o homem mais odiado, o homem mais solitário. Ninguém se aproximava de Zaqueu, e quando ele se aproximava de alguém, essa pessoa logo saía de perto dele, não queria conversar com ele. Ele foi experimentando uma solidão muito grande. O tempo foi passando, a sua fortuna aumentando, mas o seu sofrimento também era imenso. E ele até imaginava um dia encontrar alguém com quem ele pudesse conversar. Com Bartimeu ele encontrava de vez em quando, mas Bartimeu recebia a sua esmola e ia-se embora, não queria conversa também não. E Zaqueu ficou sabendo de Jesus. Jesus tinha entre seus seguidores um publicano, era Mateus. E Jesus tratava esse publicano, tratava Mateus exatamente como tratava os outros. Ele aceitava esse publicano. E Zaqueu imaginou, por que não eu? Por que não conversar com Jesus? E certo dia corre a notícia de que Jesus ia passar pela cidade de Jericó, mas Jesus iria passar a noite em Jericó. Ia chegar de tardezinha, o seu caminho era em direção a Jerusalém, mas ele ia pernoitar em Jericó. Quando Zaqueu ficou sabendo dessa notícia, ele correu para a entrada da cidade. Cidade cercada de muralhas, Jesus ia entrar pelo portão principal. Mas quando ele chega ali, próximo ao portão principal, os habitantes da cidade também pensaram exatamente a mesma coisa. Foram se colocando do lado da rua. E Zaqueu tentava se aproximar, e quando as pessoas percebiam que era Zaqueu que se aproximava, logo, não, aqui não, do meu lado não. E Zaqueu ia se afastando, ia se afastando. Não demorou muito, ele estava numa posição, mas aqui Jesus, se ele passar, não vai me ver, não. Eu estou perdendo meu tempo aqui, eu preciso ficar num local onde eu possa ver Jesus. Eu quero ver Jesus. E ele percebeu que tinha uma árvore, e essa árvore tinha um grande galho que passava sobre a rua. E ele se chegou até essa árvore, era uma pessoa assim baixinha, e ele conseguiu subir na árvore, com dificuldade, claro. Se colocou ali naquele galho, falou, Jesus vai passar aqui embaixo, a hora que ele passar eu vou ver Jesus. E ficou esperando. Jesus adentra a cidade, ele é aplaudido por aquele povo. Jesus era uma pessoa muito querida, mas Jesus vai caminhando, e quando ele chega próximo àquela árvore, ele olha para cima e vê Zaqueu. Ele olha para Zaqueu, Zaqueu olha para Jesus, e Jesus simplesmente para e fala, Zaqueu, desce daí. Eu vou passar a noite na tua casa. Nossa, aquilo foi uma coisa extraordinária para Zaqueu. Quase que ele cai da árvore, mas ele desceu ali com cuidadozinho, e não sabia exatamente o que é que ele ia fazer. E ele vai caminhando para a sua casa, Jesus e alguns apóstolos
caminhando atrás dele, parte daquele povo que estava ali também, esperando Jesus, caminhando ali ao lado. Então era Zaqueu olhando para trás, vendo Jesus, preocupado com Jesus, Jesus tranquilamente caminhando, seguindo Zaqueu. E o povo ali do lado. Mas puxa vida, Jesus demora para vir aqui em Jericó, e quando vem, vai passar a noite na casa do traidor? Será que Jesus não sabe que Zaqueu é publicano? É um homem rico, mas ele é rico às custas da pobreza do povo. E aquele povo vai falando. E não falava baixinho, não, falava alto para que Jesus pudesse ouvir. E Zaqueu começou a se preocupar. Meu Deus, eu tenho a oportunidade de passar a noite ao lado de Jesus. Mas, se esse povo continuar falando, daqui a pouquinho Jesus decide, fala, não vou mais passar a noite na tua casa, não. Então ele para e fala assim para Jesus, olha, amanhã eu vou doar metade de toda a minha fortuna aos pobres. Metade de tudo que eu tenho eu vou doar aos pobres. E vou procurar as pessoas que eu tenha roubado e vou restituir tudo, multiplicado por 4. Bem, esta passagem nós encontramos no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, mas nós ficamos com uma pequena dúvida, né? Isso Zaqueu falou ali na frente de todo mundo, na frente de Jesus. Ele passou a noite com Jesus, ou Jesus passou a noite na sua casa, mas no outro dia de manhã, Jesus foi-se embora e ele ficou. Uma coisa é você fazer uma promessa, outra coisa é você cumprir essa promessa. E uma dúvida que sempre atormentou muitas criaturas através dos tempos: será que Zaqueu realmente fez aquilo que prometeu a Jesus? Nós lemos o Evangelho, nós lemos muitas passagens e sempre ficamos com essa dúvida. Ele prometeu, mas será que cumpriu? Mas há pelo menos, digamos, uns quase 200 anos atrás, essa dúvida foi desfeita. E quem desfez essa dúvida foi Leon Tolstói, o escritor russo. E quando ele desencarna e vai para o mundo espiritual, ele tem a oportunidade de reencontrar Zaqueu. Ele se encontra com Zaqueu. Então aquelas dúvidas que nós carregamos conosco, elas foram desfeitas. E Leon Tolstói nos conta que Zaqueu, realmente, no outro dia, ele começou a procurar as pessoas que ele tinha roubado, começou a indenizar aquelas pessoas, começou a doar seus bens materiais aos pobres, e que logo depois ele foi em busca de Jesus. Jesus não se encontrava muito distante, mas que ele teve uma decepção muito grande. Ele achava que depois de ter doado grande parte da sua fortuna, ter indenizado aquelas pessoas, ele seria recebido com flores. Não foi não. Aonde ele ia, o pessoal logo reconhecia o publicano que ele tinha sido. E assim como em Jericó as pessoas não queriam a sua companhia, quando ele ia em busca de Jesus, sempre existiam muitas pessoas que barravam a sua passagem, não deixavam ele se aproximar de Jesus, e ele ia ficando na retaguarda. Mas muitas vezes ele ouviu Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, ele estava presente quando Jesus foi crucificado, e ele sofreu muito. Aquelas pessoas perdiam um grande mestre. Zaqueu perdia muito mais. Perdia não só o mestre, perdia também o amigo, perdia aquele que um dia lhe estendeu as mãos, conversou com ele, olhou em seus olhos. Foi um sofrimento muito grande. Mas Zaqueu não desistiu. A partir daí, ele passou a seguir os apóstolos, passou a ouvir as histórias contadas pelos discípulos, e não demorou muito, ele conhecia todos os ensinamentos de Jesus.
o seu dinheiro já tinha acabado. E ele passou a dar aulas. Ele tinha um conhecimento muito grande de muitas matérias, então ele dava aula e ia vivendo, mas sempre com muita tristeza. E certo dia ele se encontra com Paulo. Paulo estava na cidade de Jerusalém. Paulo já tinha se convertido ao cristianismo e Paulo estava falando com muitas pessoas. E Zaqueu se aproximou e adorou Paulo. Nossa, que extraordinário é esse homem. E ele ficou esperando, falou, agora eu vou conversar com Paulo, eu tenho que conversar com esse homem. E a oportunidade surgiu depois que Paulo termina a sua palestra. Ele conversa com um, conversa com o outro, e vai conversando, e já era de madrugada, e aquela fila para conversar com Paulo parece que não se acabava nunca. Zaqueu entrou na fila, já era um homem totalmente modificado. Sempre chegava alguém e passava na frente, e Zaqueu foi ficando, era o último da fila. E quando ele chega até Paulo, conversa com Paulo, ele é recebido com o mesmo sorriso, é recebido com a mesma alegria. E ele conta para Paulo a sua história, o seu sofrimento. E Paulo simplesmente olha para ele e fala, mas puxa vida, por que esse sofrimento todo? Você devia ficar contente. Você teve a oportunidade de conhecer Jesus. Você teve a oportunidade de ouvir os ensinamentos de pessoas que conviveram com Jesus. Eu não tive essa oportunidade. Eu não conheci Jesus. Você conheceu. E o que você está fazendo? Simplesmente se lamentando? Não, você não pode fazer isso. Você tem que começar a falar para esse povo o que você aprendeu, a ensinar aquele povo o que você vivenciou durante essa última parte de sua vida. E a partir daí, Zaqueu se torna discípulo de Paulo. E ele sai por toda a região falando a respeito de Jesus. Ele desencarna, vai para o mundo espiritual, e no mundo espiritual ele continua recebendo aquelas pessoas que chegavam do mundo material, e lhes falando a respeito de Jesus, recordando os ensinamentos a respeito da justiça divina. Então, Zaqueu, hoje, nós podemos dizer, é um personagem que teve sim conhecimento dos ensinamentos de Jesus, vivenciou esses ensinamentos, mas mais do que isso, voltou ao mundo espiritual e continuou ensinando. E nós ficamos até imaginando, quem sabe um dia a gente se encontra com Zaqueu, né? Quem sabe a gente vai para aquele mundo espiritual, onde se encontra Zaqueu, e possa realmente ouvir as suas histórias, ouvir aquilo que ele aprendeu. Pessoal, o nosso tempo já esgotou, viu? Tá? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. Muito bom.